Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 12 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera após passar por 2 cirurgias hoje em um hospital de São Paulo. Os procedimentos foram de correção de hérnia de hiato e desvio de septo. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou nesta manhã no centro cirúrgico do Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde passou por 2 cirurgias. Ele deu entrada no hospital na segunda-feira, quando foi submetido a exames para avaliar o seu estado clínico. Pelas redes sociais, o ex-secretário de comunicação de seu governo, Fábio Weingarten, confirmou a informação. O ex-presidente passou por 2 procedimentos, um de correção de hérnia de hiato e outro do desvio de septo. E também havia expectativa de que Jair Bolsonaro passasse por uma cirurgia de correção das alças intestinais, por conta da facada que sofreu nas eleições de 2018. Por volta das 8 horas da manhã, Weingarten usou a rede social para informar que as cirurgias de Bolsonaro já haviam terminado e transcorreram dentro da normalidade. O Supremo Tribunal Federal liberou o empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais e também validou a ampliação do crédito destinado a outras modalidades. Por unanimidade, o STF decidiu permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais do governo. A norma também ampliou o auxílio para empregados da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos 2 setores. Os ministros da Corte Suprema discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. A norma autoriza que pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada e em programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, contratem empréstimos nessa modalidade, fixando as parcelas que serão descontadas diretamente na fonte. O partido acredita que esse desconto pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite de renda de empregados selitistas e de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com os empréstimos consignados. Esse limite passou de 35% para até 45%. Mas prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O relator disse que na contratação do crédito, o beneficiário adquire liquidez imediata para sanar dívidas e gastar em despesas inadiáveis. Novos temporais causam mais prejuízos no sul do país. O Climatempo Meteorologia alertou para o risco de mais chuva volumosa e rajadas de vento. De acordo com o balanço da Defesa Civil, a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul já causou 47 mortes, deixou 46 desaparecidos e 340 mil pessoas foram afetadas. As chuvas e o vento forte voltaram a atingir cidades do Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira. Rajadas de quase 70 km por hora derrubaram postes e árvores em Porto Alegre. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, pelo menos 16 voos foram cancelados por conta do vento. O Rio Grande do Sul ainda lida com as consequências da passagem de um ciclone extratropical pelo estado, que deixou mais de 25 mil pessoas fora de casa. E o mau tempo não para por aí. Nesta quarta-feira, a previsão de formação de um novo ciclone extratropical sobre o estado. Durante a madrugada, houve chuva em diversas regiões do estado. Em Caçapava do Sul, na região central, choveu mais de 44 milímetros. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, São Gabriel, Alegrete e Bagé, foram registrados quase 40 milímetros de chuva cada uma dessas cidades. Em Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Pedro Osório, Canguaçu e São Lourenço do Sul, todas na região sul, as aulas foram suspensas nesta terça e na quarta-feira. De acordo com as concessionárias de energia elétrica do estado, cerca de 81 mil clientes estão sem luz, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. E mais uma vez, fortes tempestades fizeram milhares de vítimas, desta vez na Líbia.
Até o início da tarde de hoje, foram registradas mais de 2.000 mortes e 10.000 pessoas estão desaparecidas após as chuvas provocadas pela tempestade Daniel. Carros foram arrastados pela força da água. As chuvas causaram o desabamento de 2 barragens e cidades inteiras foram devastadas. Centenas de casas ficaram completamente destruídas. A ONU anunciou o envio de itens de higiene, roupas e medicamentos para o país. A previsão, infelizmente, é de mais chuvas. Antes de chegar no norte da África, a tempestade Daniel provocou destruição na Europa e agora segue para o Egito, que também já entrou em alerta. O brasileiro foragido nos Estados Unidos após ter sido condenado à prisão perpétua foi visto por moradores da Pensilvânia e, segundo relatos, está armado com um rifle. Testemunhas relataram terem ouvido tiros. Já são 13 dias foragido. Agentes da SWAT, do FBI e da Polícia do Estado da Pensilvânia estão envolvidos na busca do assassino. Em 31 de agosto, em plena luz do dia, o brasileiro escalou uma parede e pulou o teto da penitenciária dos Estados Unidos. A fuga foi registrada por uma câmera de segurança da cadeia. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar Débora Brandão de forma violenta na frente dos 2 filhos dela em 2021. As buscas por sua captura, vivo ou morto, envolvem dezenas de policiais, helicópteros e drones. Além disso, o nome do brasileiro também foi incluído na lista de procurados da Interpol. Autoridades da Pensilvânia aumentaram para $25 mil, cerca de R$123 mil, a recompensa para quem tiver informações sobre seu paradeiro. Danilo Cavalcante já era investigado no Brasil por matar um homem a tiros na cidade de Figueirópolis, interior do Tocantins, em 2017. De acordo com a imprensa americana, ele está armado com um rifle e pessoas que vivem na região teriam ouvido tiros. As autoridades pediram para que os moradores procurem por abrigos seguros e acionem um serviço de emergência caso tenham informações sobre o fugitivo. A polícia espera prender Danilo nas próximas horas. A fuga de Danilo Cavalcante também provocou a prisão da irmã dele, que morava nos Estados Unidos de maneira ilegal. Ela deve ser deportada em breve. E olha só, 1 em cada 10 estudantes brasileiros cursa o ensino profissional. O dado faz parte de um relatório lançado nesta terça-feira. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O relatório, que reúne dados de países membros e parceiros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, este ano foca no ensino profissionalizante, considerando o mínimo necessário para uma participação bem-sucedida no mercado de trabalho. O estudo mostra que o número de brasileiros matriculados em cursos profissionalizantes é inferior à média dos países pesquisados. Enquanto aqui 11% dos jovens entre 15 e 24 anos fazem esses cursos, lá fora a porcentagem chega a 35%, entre estudantes de 15 a 19 anos e a 65%, entre os que têm entre 20 e 24. A gente lembra aqui que no Brasil, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E esses cursos podem ser feitos junto com a educação de jovens e adultos, dentro do ensino médio ou até mesmo depois da conclusão dele. Entre os brasileiros, as taxas de conclusão do ensino profissional junto com o ensino médio estão dentro da média dos países pesquisados. 62% dos estudantes concluem o ensino profissional dentro do prazo esperado e 70% concluem até 2 anos depois. Segundo a OCDE, a educação profissional varia bastante de país para país, mas há características comuns que contribuem para uma educação profissional de qualidade. Entre elas, a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, o que a organização diz ser muito vantajoso, por permitir que os alunos apliquem suas habilidades em um ambiente prático
e assim tenham mais facilidade no momento da transição da escola para o mercado de trabalho. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.